E essa semana promete ser tensa para o Bitcoin e para as criptomoedas, pois o Bitcoin está em uma região de resistência muito forte. A gente vai fechar daqui a pouco o gráfico semanal e ele ainda não conseguiu romper a resistência. E o mercado americano já começou a corrigir. Essa semana vamos ter eventos que podem agravar essa correção do mercado americano, que pode pegar o Bitcoin em uma região em que ele não está conseguindo passar. Primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. Se você quer que eu analise alguma moeda, tem alguma dúvida, comente aí embaixo. Pessoal, ainda estou respondendo os comentários dos últimos vídeos, tá? Acabou que tem mais de quase 200 comentários se somar os últimos 2 vídeos, mas eu estou respondendo todo mundo e pretendo terminar de responder todo mundo em breve, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo aqui hoje, né? Pessoal, ontem o Bitcoin caiu um pouquinho, tá? Mas muito pouco mesmo. Dá para dizer que ele está parado, né? Porque final de semana geralmente não acontece nada de muito relevante nos mercados. Mas o mais importante aqui no momento, pessoal, é que os mercados estão em uma região de resistência, tá? Não sei se vocês se lembram, o mercado de criptomoedas, o Bitcoin já bateu aqui nessa região lá no dia 14 de abril de 2023, porém, ele bateu e não conseguiu passar, tá? E dessa vez ele tentou romper, chegou aí um pouco acima ali da resistência, mas ele, pelo jeito, não vai conseguir fechar um semanal acima da resistência e isso é um péssimo sinal, pessoal. Quando o mercado não consegue passar uma resistência de primeira, como é o caso aqui do Bitcoin, pode indicar que ele venha corrigir, tá? E ainda temos uma questão que a gente sabe que o mercado de criptomoedas, na verdade, na prática, ele acompanha os mercados americanos e os mercados americanos tiveram toda a semana de queda, toda a última semana foi queda, o mercado já começou a corrigir. Como eu venho dizendo há muitos dias aqui, pessoal, o mercado americano está sobrecomprado, tanto indicadores gráficos quanto indicadores de sentimento mostram isso, né? O mercado há poucos dias ele estava em extrema ganância, isso com as taxas de juros no maior nível dos últimos 15 anos e ele tem muito espaço se ele for corrigir aqui, tá? Ele tem um grande espaço para cair e a gente sabe que o Bitcoin, na maior parte das vezes, acaba acompanhando os mercados americanos, principalmente quando ocorrem quedas fortes. E se a gente começar a ter uma correção, a gente pode ver, sim, o Bitcoin corrigindo, tá? Tainan, então você acha que é para shortar o Bitcoin? Primeiro, pessoal, não tô dando dica de investimento, tá? Tô só mostrando minha análise, o meu posicionamento. Eu tô numa posição short que eu mostrei no último vídeo, tá? Porém, como eu mostrei para vocês, a situação aqui é complicada, pessoal, porque a gente pode sim ter o mercado subindo mais, tá? Eu mostrei para vocês no último vídeo ali que quando a gente olha no gráfico semanal do Bitcoin, dá para ver uma gigantesca cunha descendente que ainda não foi confirmada, para confirmar tem que romper, mas se a gente for considerar essa cunha aqui, que é um padrão baixista, o Bitcoin teria espaço para ir até a região ali dos 36 mil dólares, tá? Ele poderia subir ali mais uns 6, aliás, agora já são 32 mil dólares, né? Mas enfim, ele teria espaço aí para subir mais uns 6, 7% tranquilamente e continuar na tendência de baixa, tá? Então, para o curto prazo é arriscado. Eu montei uma posição short, mas eu tenho ali toda uma estratégia de gerenciamento de risco por trás. E além desse gráfico, que não está, na minha opinião, muito bonito, né? Porque quando a gente olha aqui o gráfico semanal do Bitcoin, a gente olha o volume aqui no gráfico da Coinbase, a gente consegue ver aqui que o volume de negociação, ele tem aí diminuído, tá? Aliás, Coinbase, nesse gráfico é o da Bitstamp. Gráfico da Coinbase, a gente vê aqui o volume de negociação caindo desde dezembro, tá? A gente vê aqui o mercado subindo, fazendo topos e fundos mais altos, mas o volume fazendo topos mais baixos. A gente vê a média móvel aqui do volume também, essa linha azul aqui embaixo, mostrando aí uma diminuição do volume, tá? Então o volume de negociação tá caindo, o mercado tá subindo. Algumas pessoas me questionaram, Tainan, mas o volume de negociação está caindo, não quer dizer que não está entrando menos, que está entrando menos pessoas no mercado, não está havendo fluxo suficiente para sustentar o movimento. Sim, tá, mas geralmente quando você tem mais pessoas entrando, essas pessoas abrem conta nas corretoras e elas compram através das corretoras, por isso que a gente costuma ter um aumento no volume de negociação, como a gente teve lá no final de 2020 e início de 2021 no mercado de criptomoedas, tá? Vejam aqui, a gente via o aumento no volume de negociação muito rápido ali, né? O mercado subindo, isso aqui é uma tendência saudável, mostra que está entrando capital no mercado. Agora, quando é uma tendência dessa daqui, em que o mercado está subindo, mas o volume de negociação está caindo, ou seja, à medida que o mercado sobe, a quantidade de pessoas interessadas em comprar diminui, isso aqui mostra fraqueza na tendência, tá? E o pior de tudo que eu já mostrei para vocês aqui, pessoal.
alguns indicadores de sentimento mais genéricos estão mostrando o mercado em ganância, tá? Tem gente que acha que comprar Bitcoin aqui nos 30 mil dólares é uma vantagem e acha que não seja, para o longo prazo sim, tá? Para daqui a 5 anos, mas para daqui a alguns meses é bem arriscado, pessoal, é bem arriscado, tá? Porque, gente, olhem isso daqui, tá? Além de todos esses fatores, além do mercado já estar bastante esticado, a gente ainda tem uma resistência forte na frente. E é essa resistência que ele não está conseguindo passar por enquanto, pessoal. É essa resistência que provavelmente ele vai fechar abaixo dela hoje, às 9 horas, daqui a alguns minutos, no gráfico semanal, tá? Talvez na hora que o vídeo tenha subido, já vai ter até passado das 21 horas. Mas enfim, o Bitcoin, ele não está dando sinais de força aqui na minha visão, tá? Eu acho que o mercado aqui ele está fraquejando e ele está num momento perigoso, porque as bolsas americanas já começaram a correção. Os futuros do SP500 abriram agora, porém, pessoal, dia de domingo a gente não dá para olhar, não dá para considerar nada. Tá com 0,2 de alta, que não é muito, e também, como eu disse, num domingo, no final de semana, a gente não tem uma referência muito clara do que vai acontecer, tá? Para a gente entender para onde o SP500 pode ir, pessoal, a gente tem que olhar o calendário econômico, temos que olhar aí para onde estão indo as bolsas americanas. E quando a gente vem aqui para os dados macroeconômicos que vão ser divulgados, que é o que impacta as bolsas americanas, nessa semana a gente não tem nada amanhã na segunda-feira, então amanhã é um dia, vamos dizer assim, neutro, tá? A gente não tem nada de tão relevante. A partir da terça-feira a gente começa a ter alguns dados mais relevantes, licença da construção civil às 9 horas da manhã, núcleo de bens duráveis às 9h30, às 11 horas da manhã, confiança do consumidor relativa ao mês de junho, e às 11 horas da manhã também, venda de casas novas relativas ao mês de maio, tá? Então a gente vai ter um monte de dado aí, porém isso para mim não são dados tão importantes, pode gerar alguma volatilidade se algum deles vier muito diferente do que o mercado espera, tá? Na quarta-feira, dia 28 de junho, a gente começa a ter alguma coisa mais importante. No caso, na quarta-feira, às 10h30 da manhã, temos discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. E, como vocês sabem, ele traz sempre informações aí importantes que guiam o mercado, que fazem o mercado tentar entender ou tentar adivinhar para onde vai as taxas de juros. Nas últimas vezes em que ele apareceu, ele não foi nada amigável com o mercado. Ele falou que pode ser que tenhamos mais 2 altas de juros, sim. Enfim, ele foi duro e na quinta-feira, de novo, só que dessa vez às 3h30 da manhã, provavelmente isso aqui vai ser na Ásia ou na Europa, esse discurso dele. Na quinta-feira, a gente vai ter ele falando lá também, tá? Às 3h30 da manhã, isso pode mexer com o mercado, dependendo de como ele falar, dependendo de alguma coisa que ele falar. Às 9h30 da manhã, vamos ter PIB trimestral dos Estados Unidos, dado importante, é uma revisão, tá? Do primeiro trimestre. Enfim, depois a gente vai ter às 9h30 da manhã pedidos iniciais do seguro-desemprego e as vendas pendentes de moradia, mas o mais importante da semana, na minha opinião, é isso aqui, pessoal, o núcleo do índice de preços PCI, tá? É o dado de inflação que o Fed mais olha, pessoal. E a gente tem que lembrar o seguinte, tá? O último núcleo do índice de preços PCI, ele veio acima da expectativa. O mercado estava projetando um crescimento de 0,3, ele veio 0,4, tá? E aí, quando a gente olha aqui, né, no gráfico, para a gente ter uma noção do que está acontecendo com o núcleo do índice de preços PCI, ele está caindo aí desde 2022, tá? Só que ele não está caindo tanto assim como muitas pessoas esperavam, tá? Inclusive no mês passado ele acelerou. Então a gente tem que tomar cuidado, pessoal, porque o mercado ele está agora aparentemente procurando um motivo para corrigir, tá? A gente teve aí por 6 meses, não estou nem falando de Bitcoin, pessoal, o Bitcoin só acompanha, tá? O Bitcoin, como se diz, ele é peixe pequeno nessa história, tá? O Bitcoin tá só acompanhando bolsas americanas que estão subindo aí desde janeiro, né? Desde janeiro que a gente tá vendo o mercado americano ter uma performance excelente, Nasdaq, tá tudo subindo porque o mercado acredita que o Banco Central dos Estados Unidos iria cortar os juros em junho. Agora o mercado já tá aí tentando achar uma brecha, tentando achar algum motivo para subir. Só que quando o mercado vai muito para um lado, você tem que começar a ficar cuidadoso, tá? Porque qualquer notícia ruim pode acabar desencadeando em uma correção. E essa semana, dependendo de como a gente tiver esse dado de inflação lá dos Estados Unidos, o núcleo de despesas pessoais, meus amigos, a gente pode ter o mercado tomando um susto, tá?
Vai, não sei, tá? A gente tá vendo aí o mercado há 6 meses, só sobe, só sobe, só sobe. O mercado tá agindo como se nunca mais fosse ter uma correção, como se os juros estivessem em zero, tá? O preço que muitas ações americanas estão hoje estão até acima, algumas, principalmente da área de tecnologia, estão até acima de quando os juros eram zeros. Só que isso, na minha visão, pode ter uma consequência, tá? Que é uma correção. Na hora que a gente tiver um choque ou um susto aí, o mercado ele pode corrigir forte, porque a precificação do mercado hoje ela não é, vamos dizer assim, condizente com o nível de juros atual. A gente tem juros reais positivos lá nos Estados Unidos, tá? E, pessoal, como eu disse para vocês, tá? Na análise de sentimento aqui, a gente vê que tem mais pessoas em short, mais pessoas apostando na queda do que na alta, só que a quantidade de pessoas que apostam na queda tem diminuído aí durante esse final de semana. É normal, né, pessoal? Geralmente, final de semana, a gente não tem muita coisa, as pessoas elas vão sair, vão fazer outra coisa da vida delas, elas não vão ficar ali operando no mercado, então a gente teve uma parcela das pessoas desistindo das posições short, só que ainda temos mais pessoas em posição short do que em posição comprada, tá? Se amanhã, durante a segunda-feira, os investidores do mercado de criptomoedas decidirem abrirem mais posições shorts, pode ser que os investidores, que as corretoras, elas que têm muito dinheiro de cliente lá dentro, elas joguem o preço para cima para liquidar essas pessoas e pegar o dinheiro dessas pessoas, tá? Mas por enquanto, a gente tem que aguardar e ver como vão vir esses dados. E no mais é isso, pessoal. Vamos ver o que o Jerome Powell vai falar essa semana, como vão vir os dados. Amanhã eu não vejo nada assim de muito relevante, tá? E tendo mais atualizações eu trago aqui para vocês. No mais, desejo aí uma ótima semana, um bom trabalho. Então até mais, tchau!